Esse podcast é apresentado pela Copastor. Ladies and gentlemen, the captain has turned on the fasten seatbelt sign. Thank you and enjoy your flight. Sejam todos bem-vindos ao voo 02. Tripulantes, microfones em automático. Apertem os cintos, pois vamos começar a nossa decolagem. Eu sou o Daniel Amorim e seguirei na cabine de comando, fazendo com que todos tenham uma excelente experiência durante o nosso bate-papo. Antes de apresentar o tema, quero avisar os nossos ouvintes que, devido ao cenário atual, estamos fazendo uma gravação consciente, ou seja, cada um está no seu quadrado. Brincadeiras à parte, estamos respeitando todas as orientações do momento, por isso, nossa gravação está sendo online. Apresentando o tema, no nosso cenário atual, é necessário manobras e estratégias para driblar este período. É preciso muito jogo de cintura para gerenciar todas as demandas, internas e externas, que acompanham as instituições, sendo elas grandes ou pequenas. Não importa quão bem posicionada esteja uma empresa no mercado, ela está sujeita a mudanças que podem ser previstas ou ocorrer inesperadamente, gerando uma crise. Nem toda situação difícil é necessariamente uma crise, mas se a empresa não estiver preparada, qualquer tropeço pode acarretar consequências desastrosas. Falamos em adaptação, diversificação e até em recessão, porém, esquecemos de um fator essencial da vida social, pública e privada, que é a cultura. A cultura é crença, é moral, é costume e hábito. Só uma cultura bem estruturada e difundida pode gerar um clima estável dentro de uma organização. Pessoas bem informadas e alinhadas à cultura falam a mesma língua e ajudam a balancear as situações difíceis. Para contar histórias e nos ajudar com sua expertise no tema de hoje, a força da cultura no cenário atual, nosso convidado especial de hoje é o Maurício Cury. Maurício Cury, mais conhecido como Mau, tem mais de meio século de vida e 3 filhos, Dani, Pia e Bento. Ele divide boa parte do tempo entre o bairro da Vila Madalena, em São Paulo, e o bairro da Demétria, em Botucatu, no interior do estado. Ele é inovador social, mentor de projetos e contador de histórias. Também é organizador de uma série de eventos no TEDx desde 2009 e Senior Ambassador do TEDx no Brasil. Mau, seja bem-vindo ao Saída de Emergência. E aí, Daniel, prazer estar com vocês aqui de casa. Hoje eu estou em Botucatu, aqui num dia maravilhoso. Estou muito feliz de estar com vocês aqui. Obrigado, Mal. Nós que agradecemos o seu tempo. Um grande abraço para Botucatu, cidade dos meus padrinhos. Para contribuir com o nosso tema de hoje, minha colega Renata Garcia, filha de mãe baiana e pai paulista, casada com a Dani. Essa menina deixou a tranquilidade da Serra da Mantiqueira para desbravar a selva de pedra há quase 20 anos. Formada em turismo com pós-graduação em gestão de negócios, ela é gerente do segmento de viagens super personalizadas para clientes de alto padrão. E nas horas vagas, é contadora de história em projetos sociais e dirigente de um grupo que entrega lanches para moradores de rua. Renata, obrigado por aceitar nosso convite. Obrigada a você, Daniel, pelo convite. Bom dia a todos, bom dia aos nossos ouvintes. Estou muito feliz de poder participar e contribuir para esse podcast tão importante, especialmente nos dias de hoje. E por último, aquele que já participou de outros episódios e agrega muito em nosso bate-papo, Ale, mais uma vez, seja bem-vindo. Olá, Daniel, bom dia aos nossos ouvintes. É um momento especial, um podcast especial. Acho que falar de cultura e tudo que a gente vem fazendo nesse cenário é muito importante. Obrigado, pessoal, e tenham todos um bom podcast. Bom, Mal, antes da gente iniciar aqui no nosso assunto central, né, do nosso tema, você pode contar uma história para que nossos ouvintes possam entender como um executivo empresário que acumulou anos de sucesso em grandes empresas, trocou o terno para se dedicar na transformação de pessoas e a sociedade em que vivemos? Rapaz, a gente vai acumulando muitas histórias, né, Daniel? E eu acho que eu tenho 3 vidas dentro de uma vida só, né? E elas estão muito marcadas pelas minhas fases de trabalho.
que não por coincidência são marcadas também pelo nascimento dos meus filhos, cara. E eu acho que você conseguir identificar esses sinais ao longo da vida é muito importante, porque já te dá uma pista muito clara, né, de como é que a vida vai se configurando e aonde você tem que buscar a tua energia para ir fazendo o melhor de você em cada um desses passos, né? Então, eu tenho 3 vidas dentro de uma só, eu costumo dizer, eu posso focar isso mais na questão de trabalho, mas eu fui executivo durante 18 anos de grandes companhias, comecei minha carreira na Unilever e isso foi muito marcado pelo nascimento da minha primeira filha, que hoje tem 28 anos de idade, né? Ela trouxe para mim um marco dessa fase que todo mundo eu acho que vive, que é de perseguir os seus sonhos iniciais em busca de realização, sucesso principalmente, né? E nessa época sucesso era trabalhar numa grande organização, você ser carreirista numa grande empresa e poder se fixar nesse lugar, se aposentar e depois que se aposentar e ser feliz, né? Então esse era o símbolo do sucesso. E ao longo do tempo ganhar dinheiro para você poder depois ser feliz, né? Então eu, como muita gente da minha geração, comecei nessa história e que foi muito marcada pela minha ausência, na verdade, dentro da minha casa, porque eu viajava que nem um maluco, virei executivo de uma grande companhia, entrei em projetos gigantes, depois segui para outras empresas, tive uma carreira de 18 anos com muito sucesso, né? Até que eu percebi que esse sucesso era um sucesso da porta para fora, muito reconhecido do lado de fora, mas de verdade eu chegava em casa à noite e me perguntava, pô, eu devia estar muito feliz, né? Porque tá todo mundo me reconhecendo como sendo o cara e eu não estava feliz, né? E obviamente vi a minha ausência na minha família, nos melhores momentos que eu devia estar em casa, não estava em casa, o crescimento da minha filha eu assisti de longe, né? Então, numa época que nem a tecnologia permitia a gente fazer tanta coisa. O nascimento da minha segunda filha, da Bia, que tem 16 hoje, ela trouxe um marco de reflexão, que foi isso. Eu falei, poxa, quem será que essa menina vai ter como referência de pai? E eu tive a sorte desse estágio entre uma filha e outra levar perto de 13 anos, né? Então eu consegui maturar muito e tomar algumas decisões importantes. Foi quando eu decidi encerrar minha carreira de executiva e fui procurar um lugar que me permitisse estar onde eu gostaria de estar. E esse lugar, na época, há 16 anos atrás, não existia. Simplesmente, você falava de home office, nessa época nem tinha esse termo, né? Mas ele não existia. Então, isso me levou a empresariar. Eu fui ser empresário, criei esse lugar dentro desse contexto. Criei uma empresa que trabalhou à distância com perto de 60 pessoas e que começou a criar uma certa cultura de grupo trabalhando à distância, e eu estou falando de 17 anos atrás, certo? Uma época que a internet ainda era uma coisa não tão concreta como é hoje, as ferramentas de interação nem de perto eram o que tinha hoje, então a gente passou por um lugar muito árido ainda nessa época, mas começou a criar uma cultura de trabalho à distância. E durante 10 anos eu empresariei esse grupo, foi muito legal, eu fui CEO dessa empresa. Ela vive num lugar muito forte hoje, ela opera na África inteira, em quase 25 países dentro daquele continente, um pouco fora também, trabalhando nesse mesmo contexto, né? Foi um pouco do precursor dessa história de ensino à distância, era uma empresa na área de educação. E isso foi muito legal porque quebrou vários paradigmas que eu mesmo tinha, né? Então, por exemplo, hoje eu estou aqui com vocês, a gente está gravando esse podcast, eu estou de camiseta, estou de bermuda, estou de chinelo, né? E eu me lembro que na época que eu comecei a empresa, eu punha terno e gravata para fazer as interações à distância, cara. Eu não deixava ninguém passar na minha casa atrás de mim, porque eu tinha que manter um certo protocolo corporativo, né? Até que um dia um dos meus colegas, um dos diretores dessa empresa, virou para mim e falou: Mal, por que a gente está fazendo isso, cara? A gente está em casa, por que a gente está pondo terno e gravata? Só para manter a aparência, né?
E aí ele me chacoalhou, assim. Eu falei, você tem toda a razão, cara. Você tem toda a razão. Se a gente está em casa, a gente está em casa. A gente tem que assumir esse lugar, né? E a gente começou a relaxar, né? Ele até fez uma brincadeira na época, porque foi marcante. Numa reunião 1 a 1 comigo, né? Ele pôs terno e gravata, né? E aí eu virei para ele e falei, cara, mas você acabou de fazer um discurso na reunião passada do terno e gravata, e hoje você pôs de novo. Daí ele levantou, ele tava de cueca. Tipo, sabe aquele sonho de apresentador de TV, assim? Ele tava de cueca, cara. E ele, lógico, né? Exato, né? Aí ele falou, é isso, Mal, é isso que a gente tem que fazer, entendeu? E aí a gente começou a quebrar esses protocolos e começou a criar uma cultura na organização de vamos assumir onde estamos, né? A gente não precisa criar um cenário. E foi muito legal, porque isso foi bem no começo e a gente começou a realmente criar uma cultura de que você pode estar em qualquer lugar para você trabalhar, e inclusive na praia. E aí as pessoas relaxaram, elas realmente começaram a estar onde elas queriam estar, com seus parentes. Dia de sol tá na praia, dia de, sei lá, cara, tá no campo, tá com o filho no colo, então fazendo reunião com o filho no colo, né? É óbvio, eu tô falando de muitos anos atrás, hoje isso é muito mais convencional, é muito mais permitido, mas o legal é que isso tem um impacto na cultura da organização muito forte, que é deixar as pessoas serem quem elas são, e não elas terem uma carapuça que elas vestem na hora que elas vão para o ambiente organizacional. E, na minha opinião, é isso que o mundo está precisando. Ela está precisando que a cultura do lugar que a gente vive, ela seja realmente a soma da cultura individual das pessoas, e a gente acha os pontos de encontro dessa individualidade, né? E possa somar nos pontos de encontro, né? Então, essa minha segunda fase, ela foi muito marcante nisso, né? Porque eu, de verdade, eu acabei me ajoelhando a trazer todo mundo com a sua própria existência, né? E a terceira é essa que você mencionou. Hoje eu ajudo pessoas e organizações a assumirem esse lugar, né? E de uma forma muito direta, assim, sem muita conversa. E é engraçado porque exatamente na semana que a gente está gravando esse podcast, está acontecendo toda essa história do coronavírus, todos nós estamos mais confinados, estamos mais reflexivos. Então eu acho que definitivamente o que a Renata comentou, a gente está passando por um processo que não tem volta, assim. Caíram mais 2 torres gêmeas, assim. O mundo virou outro agora, então é um pouco isso. Ele vai trazer muitos aprendizados, né? Isso que eu espero para a gente. Até recapitulando um pouquinho, Mal, do que você falou, você consegue explicar um pouquinho para a gente o que é cultura e como ela agrega no mundo dos negócios e até assim na vida pessoal? Claro, eu vou ser bem simplista nisso também, né? Não quero ficar fazendo uma apologia sobre cultura, mas no final do dia, a cultura é um conjunto de, eu diria, 3 grandes elementos que compõem a nossa existência coletiva, né? O primeiro deles são as coisas mais formais, assim, as coisas mais diretas, tipo políticas, os nossos procedimentos, orçamentos, regras, né? São coisas bem concretas e diretas que a gente expele, vamos dizer assim, que a gente cria para ter um certo padrão, uma certa borda no coletivo, né? Isso funciona para a empresa, mas funciona também na nossa casa, funciona também no país, que tem as suas leis, funciona em qualquer âmbito, né? Então são essas coisas mais formais, os sistemas que a gente cria para dar apoio às nossas coisas, né? Então são esse tipo de coisa. O segundo grande componente é comportamento, né? Como as pessoas se comportam, aquilo que é permitido ou permissível, vamos dizer assim, e aquilo que não é desejado, assim, tipo comportamentos mesmo, né? Então, isso depende muito das pessoas, porque se a pessoa está sendo ela na íntegra, ela não vai se comportar diferente num lugar que ela trabalha do lugar que ela vive. Então, esse é o lugar, quer dizer, quando você consegue aglutinar num ambiente pessoas que têm comportamentos que respeitam uma certa etiqueta, vamos dizer assim, você cria uma cultura baseada em comportamentos, né? E a terceira são os símbolos que a gente vai criando para enaltecer tudo isso que eu comentei, né?
Então, festas, prêmios, reconhecimentos que a gente faz, e isso também faz uma composição bacana. Então, esses 3 elementos, de uma forma bem simplista e grosseira, vou chamar assim, eles formam a cultura de um grupo. E quando você traz isso para dentro da empresa, eles formam a cultura empresarial dessa organização. E aí você sempre tem pessoas que estão mais aderentes a essa cultura, que talvez se comportem de um jeito mais adequado para reforçar essa cultura, e menos aderentes à cultura, né? Assim como você tem procedimentos e processos mais adequados e menos adequados. Vou te dar um exemplo que acontece muito nas organizações, só para você ter uma ideia da dificuldade de manter coerência nesse processo. As empresas hoje, de uma forma geral, estão valorizando as pessoas, estão valorizando a colaboração entre as pessoas, a soma entre as pessoas, né? E para fazer isso, normalmente se faz com um dispositivo que a empresa tem, que são as reuniões, as trocas ao vivo, face a face. Só que a grande maioria das empresas vive uma crise de sala de reuniões, né? Não tem lugar para você se reunir adequadamente, né? Então, esse é típico desse conflito cultural interno que existe, que eu valorizo as pessoas, quero que elas se comportem colaborando, mas não tem o local adequado, né? Então, aí os processos, as coisas mais formais não colaboram, né? Então, você começa a viver um conflito de cultura, né? Interno mesmo, é uma crise cultural interna, né? Então, eu poderia dar vários exemplos nesse sentido, mas essa é mais ou menos o escopo que eu chamaria de cultura organizacional. Fazer uma pergunta rápida aqui para o Mal. Ô Mal, quando você falou no começo do nosso podcast sobre essa questão da formalidade, de mesmo você estar trabalhando remoto, né, se vestir, estar com uma aparência, que isso mudou um pouco aí, né, do que você tinha lá atrás, nesse momento que a gente está vivendo, qual conselho você dá para as pessoas que estão em casa, que estão trabalhando, né, de uma forma home, mas que tem que lidar com as crianças, porque atualmente as crianças estão em casa, concorda? Né, as escolas estão fechadas, e aí tanto os pais estão em casa com seus filhos, e tem que lidar com isso, né, de ter essa agenda diária com as suas companhias, ser produtivo de uma certa forma, né, mas lidando com elas, né, lidando com o dia a dia delas, com o sentimento delas também. Como você vê isso na tua situação aí que a gente vive, Mal? Pô, Ale, você sabe que essa segunda estágio da minha vida que eu comentei, ele me ensinou muito sobre isso. O primeiro é o seguinte: as mulheres estão muito mais preparadas para lidar com essa bagaça do que os homens, porque as mulheres têm uma habilidade de lidar com essa complexidade maior que a gente. Então, a primeira coisa que eu descobri porque elas vêm se exercitando ao longo do tempo, já tendo que fazer multi-coisas, né? Você põe o filho no lado, vai fazer compra no outro, e tem que cuidar do cachorro, e tem que ainda fazer comida, porque elas estão nesse ambiente mais tempo que a gente, né? E então, no começo, para mim, foi muito difícil, porque eu achava que eu não ia dar conta, entendeu? Tava, assim, queria trancar o filho no armário para conseguir fazer o que eu tinha que fazer, né? Então, eu descobri que não é assim, as coisas se compõem, e você realmente tem que se dividir e priorizar dinamicamente aquilo que é importante fazer naquele momento, né? Agora, para isso acontecer com harmonia, né, então é isso, não é expulsar o filho da sala dizendo vai porque agora eu estou trabalhando, porque isso não existe, né? É priorizar as coisas, né? Agora, para poder priorizar sendo você, existe uma coisa que tem que acontecer no ambiente organizacional, que eu acho que ainda não acontece na escala que a gente deveria, que é a gente parar de ter tantos controles e passar a delegar de verdade, e as pessoas assumirem a responsabilidade sobre aquilo que elas têm que fazer, e elas garantirem que aquilo vai ter que ser feito, não no horário e nos padrões convencionais que a gente está acostumado, mas com o resultado compromissado. Então, a gente está sendo muito questionado agora para criar uma cultura na organização de menos controle e de mais responsabilidade, né? De mais liberdade e, ao mesmo tempo, responsabilidade, né? Eu tenho algumas passagens que eu poderia te dar nesses 10 anos que eu conduzi esse grupo de quase 60 pessoas, né? Uma vez, uma das nossas colaboradoras, que morava em Atibaia, uma menina incrível, ela virou para mim e falou: Mal, eu vou sair da companhia, porque eu tenho um desejo de viajar o mundo nessa estágio que eu tô.
E eu virei e falei, pô, que legal esse seu desejo, mas por que você vai sair da companhia? Ela falou, não, porque eu vou viajar o mundo, né? Eu falei, mas você quer parar de trabalhar? Ela falou, não, eu vou ter que trabalhar, porque eu vou ter que pagar minhas contas. Eu falei, então leva o trabalho na sua mochila, né? E vai trabalhando à medida que você for chegando nos lugares, né? E ela me olhou assim e falou, nossa, é mesmo, eu posso fazer isso. Eu falei, claro que você pode, você só precisa pactuar os horários, porque se você estiver do outro lado do mundo, você vai estar num fuso horário. Tá passando um trator aqui, eu vivo na área rural aqui, então é um pouco isso, né? Os filhos a gente pode mandar embora, mas o trator na rua... então. E tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? A vida como ela é, né? Então, a organização, ela vai ter que se acostumar a lidar com essa responsabilidade dada para cada um, sem exigir o controle, né, que os padrões que a gente está acostumado ditam. Lógico que isso tem impactos. Nessa época, por exemplo, tinha impactos trabalhistas muito fortes, porque a nossa legislação é engessada, ela é da época da indústria, então a gente, teve que lidar com esses desafios. Mas eu acho que agora, Lê, essa tua pergunta, cara, ela cabe muito bem, porque o mundo, é isso que eu falei, o mundo, a partir de hoje, cara, ele vai ser outro. Os legisladores, os juízes, eles vão olhar isso de outro jeito, cara. Porque a gente vai ter que apostar nas pessoas, em que a responsabilidade que está comigo, cara, eu vou fazer acontecer. Pode não ser agora, porque eu tenho que atender meu filho aqui, mas vai ser assim que eu acabar, entendeu? E eu vou dar o resultado que eu pactuei para o grupo. Então, eu acho que essa é a grande mudança, e as empresas que sacarem isso e direcionarem a cultura para potencializar essa individualidade, essa responsabilidade junto com a liberdade, ela vai dar saltos quânticos, inclusive de qualidade de vida, né, para todo mundo. Porque a gente não quer mais ficar preso nessa camisa de força, a gente quer liberdade e fazer o que tem que fazer, né? Que dá satisfação, que dá muita coisa. Então tem uma mudança aí gigante, potencial. Perfeito. Acho que aquilo que você falou, né? Liberdade não quer dizer ser improdutivo, né? Não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra, né? É isso aí. Não tem. Pelo contrário, você ganha a possibilidade de produção, né? Na hora que você... Porque assim também, eu não sou uma máquina. Tem dia que eu acordo super bem, mas tem dia que eu acordo de mau humor, cara. Eu não sei o que acontece comigo. E daí eu vou ficar de bom humor só no final do dia. Então é essa hora que talvez que eu tenha que produzir, se der, para casar isso com a responsabilidade do meu resultado, né? E aí vem também uma história da gente olhar o coletivo, porque se eu assumir uma responsabilidade de estar aqui hoje, gravando esse podcast com vocês nesse horário, eu tenho que estar, cara, eu tenho que estar, certo? Se eu não tiver, eu tenho que na noite passada tentar prever isso, para avisar vocês, para não quebrar o nosso acordo. Agora, imprevistos acontecem, né? E eu poderia chegar de manhã e falar, cara, eu acordei rouco hoje, né? E não dá para gravar. E aí vocês vão olhar para mim e falar, Mal, vai se cuidar, a gente grava outro dia, porque a vida é assim, né? A gente é ser humano, não é uma máquina. Então eu acho que se a cultura conseguir abraçar as pessoas dessa forma, a organização ganha uma potência gigante, né? Sem dizer que se essa cultura que abraça nós como colaboradores for espalhada para os nossos clientes, eles vão sentir que essa organização ela realmente gosta de gente, né? Então eu acho que aí a gente tem uma oportunidade gigante de transcender, né? Bom, legal. Você comentou desse ponto da cultura, do sentimento, do comportamento, e até entrando com o que a gente está vivendo hoje em dia, né, que são tempos mais difíceis, onde se exigem decisões das empresas, né, das diretorias e presidências, decisões mais difíceis que impactam na vida de todo mundo. Você acha que quando você tem uma cultura mais forte, uma cultura enraizada, uma cultura disseminada numa empresa, você acha que é mais forte tomar essa decisão, e essa decisão ela também é pautada de acordo com essa cultura, pensando no todo, é mais fácil também das pessoas que estão embaixo receberem essa decisão olhando como um todo, assim, pelo bem da empresa? Dani, eu acho que esse é um paradigma também que está sendo quebrado agora, né? Dessa história de eu tenho uma cultura organizacional e quem entrar aqui veste essa cultura, né? Isso funciona desde a época que eu era pequenininho, né? Então, quando eu entrei na minha primeira organização, eu trabalhei na Unilever, foi a minha primeira empresa,
Era isso, uma cultura super forte, centenária, muito forte mesmo, e que você tinha que vestir essa cultura independente de quem você era. Essa era a regra, né? Eu acho que esse é um paradigma que está sendo quebrado. Hoje eu vejo uma outra história. Eu acho que as pessoas é quem fazem a cultura da organização. Então, a tua habilidade de trabalhar com a transformação das pessoas e da atração de pessoas que se identifiquem com esse grupo é que vai garantir essa robustez. Porque aí esse grupo não vai ter dúvida sobre o que tem que fazer, porque ele vibra em cima das mesmas questões culturais, dos mesmos valores, das mesmas crenças, né? Então, eu acho que mais do que nunca hoje, não existe outra saída a não ser você investir fortemente no desenvolvimento do indivíduo. Não tem jeito. Do indivíduo como ser humano mesmo. Porque aí você junta um grupo de seres humanos que reverberam na mesma cadência, e aí sim, com base nisso, que é essa cultura do grupo, você vai tomar decisões muito robustas, muito sólidas, né? E que vão fortalecer a organização. E que vai fortalecer por si só o próprio indivíduo, né? E quando eu falo de indivíduo, não é nem o indivíduo só quem está dentro da organização, é inclusive os seus próprios clientes, né? Para quem você serve também. Porque é o seguinte, a gente tem que olhar que não é qualquer cliente que serve para a gente. Existem clientes e clientes. Então, uma vez que você também passe a reverberar essa atração para clientes que têm compatibilidade com essa cultura, você fica ainda mais forte, né? Principalmente nos momentos de crise, porque é na crise que a gente vê a força da cultura, né? Então eu vejo que tem um paradigma aí, não existe mais a cultura que vem de cima, vamos dizer assim, né? Hoje é a cultura que está espalhada em todos, e cada elemento faz um componente de cultura. Mal, quando a gente cresce, a gente continua também sobre a cultura do medo, né? Medo da morte, medo de se perder numa rua vazia, medo do pecado, medo da inflação, medo de tudo, né? Então a cultura do medo, de uma certa forma, ela manipula as pessoas, né? E também ela acaba tendo os pontos negativos, né? Impossibilita a pessoa de criar, de inovar, de ser ela mesma, enfim, entre outras muitas coisas, né? Então eu te pergunto, o que é, de fato, essa cultura do medo e como ela impacta e aonde ela impacta? Ou numa empresa, ou as pessoas de uma forma geral. Pô, Dani, que semana boa pra você perguntar isso, velho. Essa semana, ela é a semana do século para perguntar isso, né? Olha, se a gente olhar o medo ele tem uma origem bem clara para o ser humano, né? Vamos voltar muitos anos atrás, que tem o homem das cavernas, né? O homem e a mulher das cavernas vivendo dentro de uma caverna. E dali a mulher cuidando da cria e o homem tendo que sair da caverna para buscar alimento, sobrevivência do casal, do grupo ali, né? Então esse homem enfrenta, na hora que ele sai da caverna, muita hostilidade, né? Ele é um homem desarmado, vamos dizer assim, e ele tem que buscar essa comida. Então ali ele tem uma questão de sobrevivência, porque existem animais que vão comer esse cara também se ele bobear, tá certo? E se ele não conseguir sucesso, vai morrer todo mundo, certo? Então, inclusive a família dele, a mulher e o bebê que está ali, né? Então é dali que surge o medo, né? O medo vem para te deixar alerta, para você não correr um risco de vida maior do que eventualmente você deveria correr e poder fazer o teu trabalho ali. Então o medo no ser humano ele vem desse lugar, né? E é óbvio que agora a gente está vivendo uma crise enorme com um vírus ameaçador, né? Mas ele não é ameaçador para todo mundo, né? Ele na verdade é ameaçador para um grupo maior de pessoas de maior idade e quase nada ameaçador para quem tem saúde de uma forma geral, né? Mas a gente vive um medo generalizado. Se você olhar, a gente está com medo de morrer. E, na verdade, a ameaça que está aí, ela é para algumas pessoas, não para todas as pessoas. Porque para a maioria das pessoas, ela se for quase como uma gripe. E ter medo de gripe é um pouco exagerado, né? Porque você não corre risco de vida nos dias de hoje, nesse lugar. Por isso que lidar com o medo, a gente precisa botar o medo no lugar certo, né? E poder apoiar quem está com medo genuíno de morrer hoje,
apoiar esse cara para esse cara se sentir acolhido e saber que ele não está sozinho nesse barco, certo? Mas a grande maioria das pessoas não precisa ter medo, porque não tem risco algum nesse lugar, certo? E é exatamente o que a gente está vivendo hoje, né? A hora que você extrapola o medo e generaliza, e principalmente para as crianças, que nesse momento estão sendo vistas como vilã dessa história, né? As crianças espalhando o vírus para os seus avós. Pera, gente, olha o medo que você está embutindo e a responsa que você está embutindo numa criança que está só chegando no mundo ainda, né? Então, o medo pode fazer um estrago muito grande, você tem toda a razão. Ele paralisa, ele tira o espaço de inovação, criatividade, e, na verdade, ele pode tomar conta do mundo, né? E esse eu acho que é o grande risco que a gente corre neste momento, né? As próprias organizações, elas estão com medo de se mobilizar, não sabe o que vem depois. Mas também tem essa questão do incerto, né? E a gente tentando dar certeza para algo que é incerto. Então a estatística nessa hora ela atrapalha muito, né? Esses modelos quantitativos, eles atrapalham muito. Então eles não explicam mais o mundo. A gente tem que aprender a viver no incerto e ter medo só das ameaças reais, né? E poder dar suporte para quem realmente está sendo ameaçado, né? Bom, você até comentou aqui para a gente, fazendo um link, né, novamente com o que você colocou das crianças, porque de fato elas são um agente que pode levar esse vírus para outras pessoas e principalmente as pessoas na qual elas estão mais próximas, né? Os avós, os pais, são pessoas, vamos dizer assim, do grupo de risco. Então, eu te pergunto, eu queria que você desse uma ajuda para que todo mundo consiga entender até conseguir atuar. Como que a gente consegue colocar para uma criança, sem utilizar a cultura do medo, mas com que ela entenda que nesse momento ela precisa de fato se distanciar um pouco, porque ela pode deixar um ente querido, né, uma pessoa muito querida dela como uma avó doente. O que você consegue ajudar a gente a entender? Se a gente estiver falando de uma criança de 0 a 7 anos, primeiro setênio, eu diria aqui, vou concentrar nisso, né? Não adianta falar muito, na verdade, porque a criança sente. Então, se você tiver com medo, ela vai sentir, né? Se os avós estiverem com medo, ela vai sentir. Então, não adianta falar muita coisa. Essa que na prática, é isso que acontece, né? Na minha opinião. Então, você tem que trabalhar isso em você, né? E tentar desenvolver atividades com a criança que realmente coloquem uma nova rotina nela e que seja uma rotina de mais afastamento, né? Então, por exemplo, hoje a gente de novo tem muita facilidade em fazer isso, você pode botar essa conexão sendo virtual, fazendo o que a gente está fazendo aqui, né? Se conectando virtualmente, conversando com esses entes queridos, mantendo a relação social, mas com uma distância física, né? Mas isso precisa estar embutido no teu comportamento, assim. Se você tiver como pai, ou como avô, como tio, como cidadão, se você estiver emanando medo, você não precisa falar nada para a criança, ela vai sentir. Não adianta falar, ela vai sentir. Isso vai já estar embutido nas histórias dessa criança, né? É por isso que eu acho que, como sociedade, a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado com esse lugar mais sutil e mais qualitativo e não ficar se prendendo só às estatísticas quantitativas, porque a gente passa essa energia daí para as pessoas que acreditam nisso, né? A gente passa essa energia para o lado, né? Então, eu vejo assim. Concordo, Mal. Tudo a ver com o que você está comentando, essa questão de estar em casa, né? Eu tenho o João, tem 5 anos, então ontem a gente estava com os avós conectados, né, virtualmente. Aí ele assistiu um filme, depois dele assistir o filme ele se conectou com os avós, contou toda a história do filme para eles, então foi muito bacana, porque não é bom só para ele, é bom para os avós também, porque eles estão em casa, não podem ver o João, não podem estar com ele, então esse fato de conversar virtualmente uma história, ele estava contando, eles riram muito, se divertiram muito, depois ele se conectou com o primo, brincou até de pega-pega, de esconde-esconde dentro de casa, a gente achou uma forma de fazer isso via celular que foi muito bacana. Então acho que é isso, a gente, né, os pais têm que estar mentalmente saudáveis, né, criativos nesse momento, para que eles possam estar bem também e ter o menor impacto possível. Acho que é por aí. Concordo total, Ale. E aí as crianças ensinam a gente, né, Ale? Porque se você se deixar
entrar nesse mundo e trabalhar com a criatividade da criança, ela vai ensinar muito a gente. Por isso que eu relacionei muito a minha história com os meus filhos, né? Os filhos são um marco, né? Então cada setênio deles, eu acredito muito nisso. Eu estou num polo antroposófico aqui em Botucatu, na Demetri, e cada setênio tem uma característica muito clara, né? Se você se deixar olhar nesse lugar, certamente vai te dar aprendizado que depois você vai poder trazer para dentro da organização, né? Então, essa criatividade toda, ela acontece nesse lugar. Muito legal. E, Mal, deixa eu fazer uma pergunta para você e também para o Daniel, para o Alessandro. Eu acho que relacionado também com o que você trouxe, né, da cultura do medo, e retomando um pouquinho o tema da cultura individual, né, e como essa cultura individual acaba criando e embasando uma cultura geral da empresa, né. Eu acredito muito que, para a gente ter claro a nossa cultura individual, a gente precisa ter antes um processo de olhar para dentro, né? De olhar para o que é importante, para os nossos valores. E muitas pessoas não têm isso, né? Não têm essa oportunidade, ou não têm esse interesse, né? E aí, quando a gente fala que a cultura de cada um pode vir a transformar a cultura de uma empresa, qual que você acha, se é que existe, o papel da organização, da empresa, nesse processo de despertar, vamos dizer assim, dos seus colaboradores ou de suas equipes? O que você acha disso? Nossa, Rê, você tocou num ponto que eu acho que é transformador para as organizações agora, né? Eu tenho que te confessar que desde que eu comecei carreira, eu sempre trabalhei em empresas que diziam que as pessoas eram importantes, né? Mas na hora que você olhar as atitudes, principalmente os orçamentos, né, você sempre via que as pessoas estavam em 15º lugar nas prioridades concretas das organizações, né? Então, como eu trabalhei em muitas indústrias, né, normalmente as máquinas estavam na frente das pessoas, em termos orçamentários, né? Quando veio a era digital, os computadores estavam na frente das pessoas, né? O cara trabalhava com um computador mais caro do que ele na frente dele, né? Então, essa distância entre o que se fala e o que se faz. Mas hoje eu vejo como a única solução diferenciada que a gente pode fazer, que é apostar a energia que as empresas têm, e as empresas têm muita energia, muito poder de transformação, e investir grande parte desse poder nisso que você falou, no despertar das pessoas para quem elas são, né? Então é criar um processo de conexão da pessoa com ela mesma, e que ela possa questionar a partir desse lugar, de quem eu sou, qual é a relação que eu quero com o que está ao meu redor, qual é a relação que eu quero com as outras pessoas, qual é a relação que eu quero com as coisas que eu produzo, que eu invento, né, que eu vendo, serviços, no caso de vocês. E qual é a relação que eu quero com a natureza, com o planeta, né? E olha só o questionamento que a gente está nessa semana, né? Se a gente não para, o planeta para a gente, né? O universo para a gente. Você pode dar o nome que você quiser para esse universo aí, né? Mas se a gente não parar, cara, tem uma força muito maior que vai fazer com que a gente tenha que se olhar mesmo, né? E aí eu aposto muito nas empresas mais lúcidas, nas organizações que têm uma liderança mais lúcida, em realmente alinhar esse discurso com a prática. Porque ele é muito diferenciado, assim, em termos de negócios mesmo, né? Eu não estou aqui sendo espiritualista ao extremo, nem etéreo ao extremo. Isso gera uma conexão de negócios. Por quê? Porque é muito simples, a gente serve pessoas, né? A gente não trabalha para computadores ou para... A gente serve pessoas, né? Não tem outra coisa que a gente faz no mundo. Você olhar no final do dia, cara, você tá pondo a tua energia para servir outro cara, seja seu filho, seja sua esposa, seu marido, seja o seu cliente, não tem outra coisa, ou o seu vizinho, né? Então no final do dia, esse cara vai se conectar mais com você se ele achar você mais inteiro. E se isso se transformar num grupo, numa corporação, esse cara não vai soltar nunca mais essa corporação. Nunca mais, porque essa é a corporação que complementa ele como um ser humano, né? Eu não sei como é vocês, mas, por exemplo, eu uso alguns dispositivos, computador e celular, e eu tenho uma fidelidade a essa marca que eu uso, que ela transcende a transação de compra e venda de um equipamento. Ela transcende. Para mim, tem uma confiança
que me conecta ao produtor do equipamento que eu uso, né? Porque ele me complementa e eu acredito muito nos valores dessa produção. Então, esse é o lugar que você nem questiona qual vai ser o seu próximo computador, ou seu próximo celular, ou seu próximo fornecedor de internet, ou seu próximo agente de viagens, ou seu próximo agente corporativo. Você não vai questionar, porque esse é o lugar que na minha opinião, agora, as organizações que tiverem lucidez e uma liderança corajosa de assumir muito do que a gente vem trocando aqui, vai se diferenciar, não tenho a menor dúvida, né? E as pessoas vão ver isso, né? Então, não tem jeito, cara. Eu acho que agora a gente tem um chamado muito explícito, assim. Como até fazendo um link já com o que você está falando, que é uma das perguntas que eu ia fazer para você, como ter uma cultura forte dentro de uma empresa, assim, de forma bem rápida? Você pode dar alguns insights aí para quem está escutando a gente? Eu acho que uma cultura forte, e aí eu tenho que falar da minha vivência, né? Eu trabalhei em organizações que têm culturas muito fortes, né? Eu citei a Unilever aqui, é um bom exemplo, né? É uma cultura clara, é uma cultura muito clara, né? Ela não deixa dúvida sobre o que é aquilo que o grupo reverbera, né? E agora, é muito difícil de encontrar uma cultura tão alinhada assim. Por quê? Porque as organizações estão acostumadas a estampar na parede. Sabe quando você chega na recepção de uma empresa e tem aquela lista de valores? Exato. Só que aquilo normalmente não passa da recepção, né? Não passa da recepção, né? Outro dia eu fui numa empresa de alta tecnologia, uma das maiores empresas do mundo nessa área, e tinha uma lista dessa, né? Nós valorizamos as pessoas, estava lá. E aí eu fui cumprimentar a recepcionista. Ela nem olhou no meu olho e falou: dá para você se cadastrar naquele computador que está ali do lado? Ela nem olhou no meu olho. Então, quando você olha isso, você fala: bom, não passa da recepção isso aqui, né? Essa checklist aqui não... Então, em compensação, você tem outras organizações, eu não vou puxar sardinha pro podcast de vocês aqui, mas eu vou na Copas Tour, cara, a recepcionista Pode puxar sardinha sim, por favor. A recepcionista só não me abraça, cara, fisicamente, porque ela, assim, você é recebido num lugar que você fala: nossa, onde eu tô? Que lindo, cara, parece que eu tô entrando... Né? São muitos detalhes que fazem uma diferença gigante, né, na entrada. Então você não precisa ter essa lista de valores escrita na parede, né, porque quem está te recebendo, ela já está reverberando isso em você, né, e daí para frente você começa a sentir que isso está espalhado. Então cultura forte, na minha opinião, é uma cultura clara, mas clara na prática, né. E ela não precisa ser coerente, viu, Dani? Ela não precisa ser coerente, porque é difícil ser coerente. Mas ela precisa ser clara, inclusive nas incoerências, dizendo assim: olha, cara, a gente gostaria de ter muito aqui na nossa cultura organizacional algo que a gente ainda não tem, não conquistamos, mas a gente quer ter. Então vamos trabalhar para ter, vamos desenvolver na gente para que a gente possa ter de verdade. Então, para mim, é essa clareza, tanto do que é quanto do que não é, mas que a gente gostaria de ter, como do que não é e que a gente não quer ter, porque às vezes também a gente tem coisas que a gente não quer ter. Então, ter essa clareza e distinguir as coisas com clareza, mas sabendo que a gente tem que assumir uma certa vulnerabilidade nessa hora, né? Porque também é isso, tem coisas que eu tenho em mim que eu não quero ter, daí eu tenho que trabalhar, mas a primeira coisa é eu assumir que eu tenho em mim que não quero ter. Então essa transparência, eu acho que pode levar a gente para um outro estágio. No final do dia, cara, a gente tem que ser de verdade. Não adianta mais ser de mentira, a gente tem que ser de verdade. E se a gente for de verdade, tá tudo bem, vai dar tudo certo, né? Então é um pouco isso. É uma construção dia a dia, né? Bom, para finalizar, olhando esse momento que estamos atravessando, né? Por exemplo, eu acredito numa mudança de mindset das pessoas. Eu creio que os hábitos serão positivamente migrados, principalmente, por exemplo, na parte da higiene em espaço público. A gente vai ter um ganho, assim, absurdo mesmo, isso é muito positivo para a gente. Esse ganho com qualquer tipo de prevenção. Eu acredito numa população mais consciente e em seres mais plurais, né? Desculpa. Mal, eu queria só para finalizar aqui que você colocasse uma mensagem do legado que você acredita desse momento.
mensagem rápida e simples aí para todo mundo. Eu acho que é um pouco do que a gente já discutiu aqui, de você conseguir encarar a verdade a partir de você mesmo, né? Quem sou eu nesse mundo, que mudanças eu tenho que fazer, como é que eu tenho que encarar a minha vida e com quem está ao meu redor, né? É um pouco do que você trouxe, o Ale trouxe, a Rê também, quer dizer, agora é hora de ser, simplesmente ser, de verdade, assim, não mais inventar subsídios mercadológicos para a gente parecer que é, né? Mais do que escrever na parede, é você ser, desse exemplo da recepção da Copas Tour, que para mim é um exemplo numa infinidade que a gente encontra aí dentro da organização, que é de verdade, você não precisa escrever lá na parede, entendeu? Vocês servem e servem bem e você sente isso ao chegar na recepção, né? Então, eu acho que essa é a hora que o chamado é esse, cara. Agora a gente tem que ser com coragem, né? Não com medo, isso é uma preocupação, a gente tem que ter coragem de encarar a gente como sociedade com todas as questões que a gente carrega. Eu vou te dar um exemplo só pra gente finalizar, né? Eu fui executivo, eu falei a minha carreira aqui. O que eu viajei de avião, cara, na minha vida, eu sou esse cliente de 1 milhão de milhas só na American Airlines, saca? Esse cara, eu sou esse aí, né? Que colecionava passaporte de milhagem, né? Eu olho pra mim hoje, eu falo, cara, eu cometi um crime ambiental, certo? Se eu tiver que compensar hoje o carbono que eu gerei só viajando, eu vou ter que plantar outro planeta, só eu, certo? Então eu tenho que me acolher nesse lugar, eu falar, tá bom, eu fiz tudo isso, não foi legal, eu não tinha consciência sobre isso, mas hoje eu tenho e eu vou fazer diferente, certo? Eu vou fazer diferente. É difícil de fazer? Claro que é, mas precisa ter coragem para fazer. Então, é isso que eu estou falando, né? A gente precisa encarar essas questões, porque elas não vão deixar a gente mais em paz, né? Eu digo que o universo vai nos ajudar naquilo que a gente se propor a fazer para o bem e vai botar um monte de pedra no nosso caminho para aquilo que a gente não tem que fazer mais. E a gente tem que encarar com coragem isso. Eu acho que esse legado, para quem está vivendo esse momento, ele é divino, assim, ele é simplesmente muito bonito, né? E traz a discussão para os assuntos que a gente trouxe aqui. Nós vamos falar dos nossos filhos, nós vamos falar de como é que a gente vai ser mais relaxado, como a gente vai ganhar responsabilidade junto com liberdade. São coisas lindas que estão acontecendo e que, se a gente focar nelas, nossa, nós vamos viver uma outra sociedade quase que assim, numa virada de chave, né? E as empresas têm um papel fundamental, porque se elas botarem a energia que elas têm nesse lugar, elas vão ajudar a transformar o mundo de um jeito que a gente nunca viu. Legal, então eu consegui entender, acredita no maior engajamento e amadurecimento de todo mundo. Renata, você acredita em algum legado de toda essa situação que a gente está passando? Dani, eu acredito talvez no principal legado da nossa geração e das gerações futuras, né? Quando a gente fala de mudança de mindset, como você trouxe, quando a gente fala de novas formas de fazer negócio, quando a gente pensa em como que isso tudo hoje está nos colocando num lugar de sermos mais criativos, mais inovadores, ter mais empatia e, principalmente, trabalhar mais a nossa solidariedade também. Eu acho que nunca antes, pelo menos nos meus quase 40 anos de vida, eu vi um movimento tão brutal nesse sentido e tenho certeza que o mundo não vai mais ser o mesmo depois de que tudo isso passar. Tenho muita esperança que tudo vai passar e fico feliz de ter participado desse podcast, ter ouvido tanto, né? Hoje também é tão importante praticar essa escuta ativa, né? E perceber como nós, enquanto humanidade, hoje podemos transformar o mundo que a gente hoje está vivendo, né? Então, para mim, é um privilégio estar passando por tudo isso, com as pessoas com quem eu estou passando, na empresa onde eu estou passando, porque eu realmente acredito que o mundo se transforma e o legado vai ser permanente aí por muitos e muitos anos. É isso que eu espero e é nisso que eu acredito. Nós também acreditamos, principalmente na parte da solidariedade. Ale, você quer comentar algo aí sobre o legado que você acredita? Claro, Daniel. Eu acho que no bate-papo de hoje foi muito, muito bacana, né? A gente falou vários temas interessantes. Então, eu queria, na verdade, primeiro falar que acho que fica claro que a gente não está no comando de tudo,
que a gente vai passar por tudo isso com muito mais solidariedade, mais amor, mais cuidado, mais olho no olho, e por que não evoluirmos como pessoa e como profissional. Eu acho que esse é o grande legado aí que a gente vai passar, se todo mundo souber levar isso de uma forma bacana. Acho que é isso. Ótimo, pessoal. Gostaria de agradecer a participação dos nossos convidados, Maurício Curio Mal, Renata Garcia e o Alê. Muito obrigado a todos vocês por todas as contribuições, por todas as palavras. Foi muito rico o nosso encontro de hoje, o nosso bate-papo. Aos nossos ouvintes, esperamos que esse conteúdo tenha agradado e agregado. Lembrem-se, não há mágica para resolver um desafio. É necessário paciência, trabalho e consciência de todas as possibilidades. Vamos fazer nossa parte. Não saia da janela e aguarde os próximos podcasts. Obrigado. Esse podcast é apresentado pela Copastur.